Eu sou Alexandre Razeda, professor de viola, e nesse vídeo vou falar sobre como desenvolver a utilização do arco, o som em diversas partes do arco, no talão, no meio, na ponta, e como desenvolver tudo isso. Quando a gente fala de utilização do arco, eu gosto muito de falar sobre a palavra engenharia, né? Em como programar, em como realmente utilizar a parte correta do arco para tocar, né? Então, quando a gente fala sobre isso, é muito importante saber e ter muito claro como funciona o nosso braço, porque, afinal de contas, o arco é uma extensão do braço. Então, basicamente, nós temos o peso do braço, que passa para o antebraço, pelo pulso, chega à mão, vem até os dedos e se conecta ao arco. Ou seja, é muito importante que essa transmissão de peso que nós temos no braço, ela vá ininterruptamente e alcance o arco, né? Então, o que nós devemos evitar nessa transmissão de peso? Cotovelo muito baixo, cotovelo muito alto, né? Ombro alto, porque aí eu tenho tensão aqui e pouco peso aqui. Então eu tenho que baixar o ombro, levantar um pouco do cotovelo para poder transmitir esse peso para cá, né? Então eu acho que a partir daí é o primeiro passo para se entender como funciona a nossa técnica de arco, basicamente, nossa transmissão de peso para o arco. Entendido isso, né, evitar quebras, né, de peso e de transmissão, vem a maneira de se segurar o arco. A gente deve pensar sempre na mão mais plana, da maneira mais natural possível, né? Muitas vezes a gente fala, mas acaba não fazendo. Mas, sabe, se a gente vai pegar um saquinho de compras, a gente pega. Se a gente vai dirigir uma moto, né? Esse movimento da mão, do pegar, no arco a gente deve partir desse princípio. Ou seja, mão plana e dedos simétricos, a distância entre os dedos bem simétrica, né? E uma outra coisa super importante, formas arredondadas. A gente deve evitar qualquer ângulo, né? Se o aluno começa a pegar no arco assim, já, né, eu noto aqui, ó, ângulo reto e olha a distância entre os dedos. O que eu devo fazer? Ó, solta, relaxa a mão, procura vir da forma mais natural possível, tá? Então a ideia é sempre formas arredondadas, a mão mais plana, evitem pegar no arco assim já pronado, nós vamos falar logo a seguir, né? Evitar pegar no arco com os dedos muito juntos. Procurem sempre formas naturais, a naturalidade da mão. Então, o dedão vai bem aqui abaixo do arco, encostando o talão, e os dedos simetricamente distribuídos, tá? A ideia é essa. O dedinho também, procure não pôr o dedinho em cima do arco, mas sim para dentro do arco. Isso a gente pode ensinar aos alunos desde o começo. É uma maneira muito eficiente para se sentir e controlar o peso do arco, né? Outra questão muito importante é em que altura do arco eu seguro. Procurem segurar com o dedinho na altura aqui do olho do talão, né? Com a mão um pouco mais para cima do arco. Não evitem segurar perto do parafuso, porque isso faz com que o peso da ponta do arco seja muito maior. Então a gente fica com fica desequilibrado aqui. A nossa mão tem um desequilíbrio na transmissão de peso e desequilíbrio do arco, né? O centro do arco, o equilíbrio do peso do arco está mais para cá, né? Quanto mais para o talão,
menos controle da ponta a gente tem e mais dificilmente o aluno chega na ponta com o arco paralelo ao cavalete, porque eu fico mais longe da ponta, tá? Então, basicamente, foi explicado a maneira como nós devemos segurar o arco e transmitir o peso do braço para o arco, para a mão e para o arco, né? E aí, como a gente deve dividir a mão nessa distribuição de peso? A gente tem a metade, a parte inferior da mão, o meio do arco e a parte posterior da mão. Ou seja, talão, meio, ponta. Esse movimento da mão é fundamental para que a gente consiga distribuir o peso do arco de uma forma natural. Eu entro no arco para baixo com o peso aqui, transfiro para o meio e venho para a ponta. Eu sempre costumo dizer que se a gente imaginar um anel, uma aliança gigante, se a gente for limpar a parte de dentro dessa aliança, a gente está fazendo um movimento de supinação, que é pesando a parte inferior da mão. Então estou limpando a aliança por dentro, é a supinação. Estou limpando a aliança por fora, é a pronação, é a parte posterior da mão, que a gente vai usar bastante a parte do meio para a metade superior do arco. Então isso é fundamental, a gente ter essa sensação, essa divisão de pesos, de distribuição de peso da mão, tá? Então, recapitulando, braço, peso do braço, antebraço, mão, dedos, uniformemente é dividido aqui no arco, e a divisão do peso na mão, talão, meio e ponta.